Pessoal, então agora, né, depois que a gente fizer toda a análise lá do Análises Bio, transcrição dos dados lá para o Excel, identificamos as estratégias bioclimáticas, vamos procurar referências para o projeto. Então, vou mostrar aqui o que são, né, conceitualmente, essas estratégias bioclimáticas, aí, em que situações que elas aparecem. Esse slide é né, eu copiei, já mostrei ele para a aula passada, identificando aqui a zona de conforto, né, os limites e características dela. Então, a zona de conforto vai aparecer lá na lista das estratégias bioclimáticas, é uma das zonas da carta psicométrica. Aí aqui o que a gente vai ter, a única preocupação que a gente vai ter quando estiver nessa zona é a preocupação de controlar a radiação solar. Então, basicamente, a gente pode deixar, né, janelas abertas, contato do ar interno com o ar externo, mas a gente precisa controlar a radiação, porque debaixo do sol vai ser mais quente. Então, vai, né, nos tirar dessa zona de conforto. A zona de ventilação, né, ela é definida quando a temperatura está um pouco mais alta, acima dos 29 graus, e quando a umidade vai subindo também. Então, quando a gente encontra os pontinhos do gráfico, né, ou os trechos das retas de normais climatológicas, nessa região da carta psicométrica, a ventilação é uma das estratégias adotadas. Então, quais são as soluções, né, conceitualmente, o que pode ser solução arquitetônica para ventilação? A gente ter fachadas e aberturas que proporcionem acesso dos ventos, né, dominantes. Então, por isso que a gente precisa também conhecer a rosa dos ventos, saber de onde vêm os ventos dominantes, que intensidade que eles têm. E aí proporcionar aberturas, né, em fachadas opostas para que o vento possa circular por dentro da edificação e fazer a ventilação e, né, refrescar o ambiente interno. Então, a ventilação ela já está associada aqui com temperaturas mais elevadas ou com umidade relativa mais elevada. Ela serve para remover a umidade do ar também. Para promover ventilação, a gente tem que fazer projetos com espaços mais fluidos, né, que os ambientes se conectem com aberturas internas mais generosas, que permitam a passagem do ar, né, não bloqueiem a circulação do ar entre os ambientes internos da edificação. A ventilação vertical, que a gente vai ver ainda, né, mais detalhadamente, vamos ter uma aula sobre ventilação. Então, a ventilação vertical, que é o efeito chaminé, né, o efeito do ar quente, que quando se aquece ele sobe, ele fica mais leve, sobe, o ar frio, que é mais denso, mais pesado, desce, cria uma corrente de circulação de ar. Então, como o ar quente sobe, é legal a gente sempre ter, sempre que possível, né, ter aberturas na parte mais alta da edificação para promover essa circulação do ar, a saída do ar quente. E com a saída do ar quente, a gente vai captar um outro ar, normalmente mais fresco, e ter um alívio de temperatura no ambiente. Direcionamento do ar, né? Então, como que a gente pode tirar partido de elementos arquitetônicos, sejam reentrâncias do próprio volume da planta do projeto, ou elementos, né, do telhado, cobertura, enfim, saliências no projeto que proporcionem o direcionamento do ar para dentro da edificação, ou mesmo num contexto urbano, né, a disposição da edificação dentro do contexto urbano, de modo que ela tem acesso aos ventos. Depois vai ter essa zona de resfriamento evaporativo. Isso aqui vai aparecer quando a gente tiver situações em que
o tempo está mais quente e o ar mais seco, né? Essa região mais baixa da carta psicométrica é uma região de baixa umidade. Então, se a gente tem baixa umidade, a gente vai ter que proporcionar evaporação para promover mais umidade e para poder também aliviar o calor, porque a temperatura, né, a região mais à direita do gráfico indica temperaturas mais altas. Então, resfriamento evaporativo a gente consegue, né, arquitetonicamente, propondo jardins, né, pavimentação não, né, o piso externo gramado com vegetação em vez de cimento, concreto, né, que são situações mais quentes, são superfícies que vão absorver mais calor, porque as plantas, né, vegetação, vai ter sempre o efeito de evapotranspiração. Elas puxam a umidade do solo, quando o sol incide sobre elas, evapora essa água, leva umidade para o ar e ameniza a temperatura também. As árvores também fazem sombra, né, tem o efeito de evapotranspiração. Então, essa umidade vinda da vegetação vai colaborar também para ter um ambiente interno um pouco mais úmido e um ar mais fresco. Outras soluções possíveis são usar mesmo a água, né, em situações que, né, as superfícies do projeto estejam muito aquecidas, a gente pode usar a água para retirar o calor, aí usando a capacidade térmica da água, né, em contato com as superfícies. O exemplo, né, de telhas cerâmicas ou paredes de adobe, enfim, a arquitetura de terra, ela tem muito esse efeito, porque a porosidade da cerâmica e da terra, elas absorvem muita água e se incide, né, o sol incide nessas superfícies, essa umidade evapora e retira o calor do material, então tem um efeito de arrefecimento também. Então é usar água, né, usar a umidade, vapor d'água. Um artifício, né, possível em algumas situações é usar a vegetação, né, nas paredes, né, paredes verdes ou tetos verdes, que também vão ter esse efeito, né, sempre usando a capacidade térmica da água de transportar o calor, a capacidade que a água tem de reter e mudar o calor de lugar, né, através da evaporação, e retirar o calor do ambiente. No que a água evapora, ela vai trazer mais umidade para o ar também e aliviar a secura do ar, né? Usar espelhos d'água, né, para também o efeito da evaporação. Você vai estar levando umidade para o ar e o vento vai levar essa umidade para ambientes internos. Então, usar espelhos d'água, usar fontes internas, contribuem para esse efeito de resfriamento evaporativo, né, que é quando o gráfico indica pontos nessa zona da carta psicométrica. O uso de massa térmica para resfriamento. Massa térmica é a inércia térmica. O conceito de inércia, não sei se vocês lembram lá da física, né, o conceito de inércia do movimento, que é a capacidade dos corpos se manterem no seu estado de movimento, né? Seja em repouso, ele vai manter em repouso. Quanto mais massa ele tiver, mais difícil vai ser tirar ele desse repouso. Ou se ele está em movimento, para parar esse movimento, a gente vai precisar de mais energia quanto maior for a massa desse corpo, né? Então, a inércia térmica, por analogia, é essa capacidade que os materiais têm de reter o calor e de manter a sua temperatura. Então, quanto mais pesado for um material, né, uma parede, um fechamento, uma laje, um piso, maior vai ser a capacidade desse material de reter calor e de se manter nessa temperatura. Ele vai precisar de mais energia para poder alterar a sua temperatura.
Então a gente pode lançar a mão disso. Usar a inércia térmica significa usar a massa dos materiais como um armazenamento térmico, né? Então isso pode ser usado no caso do resfriamento. Aí isso vai se aplicar, né, em locais mais quentes e mais secos, que você vai segurar o calor do lado de fora. Então a gente vai precisar de ter paredes grossas, né? Aí seria esse caso da esquerda, a gente ter paredes grossas que vão barrar a radiação solar. Então ela vai acumular esse calor, retardar a passagem do calor para o ambiente interno. Isso normalmente vai ser associado a pequenas aberturas para que esse ambiente interno tenha um mínimo de contato com o ar externo, que vai estar mais quente. Então isso é o uso da inércia para resfriamento. Para aquecimento solar, a inércia térmica vai ser, né, então a gente vai lançar a mão, na verdade, do acúmulo do calor aí do lado de dentro da edificação. Então esse outro exemplo aqui, ó, conceitualmente aqui, a gente entende que a massa construída, né, as paredes grossas, o piso grosso, o teto pesado, eles vão estar internos à edificação para poder reter esse calor dentro da edificação, porque aí é uma situação que a gente vai ter de frio, né? Temperaturas mais baixas vão requerer esse tipo de solução. E aí a gente vai permitir o sol, né? Nós estamos falando dessa zona, então as temperaturas aqui estão mais baixas, ou dessa zona que as temperaturas estão mais baixas ainda. Então aqui é uma gradação, né, de quanto mais de sol a gente tem como desejável ou não. E aí a inércia, a massa térmica, é as paredes internas serem pesadas para acumular e reter esse calor dentro do ambiente por mais tempo. O aquecimento solar passivo, aí ele vai acontecer mais, né, com mais intensidade, vai ser mais necessário nessa zona da carta psicrométrica, quando as temperaturas estão ainda mais baixas. Aí a gente quer admitir mesmo o sol, a gente quer aquele efeito estufa desejável, o sol penetrar no ambiente, aquecer o ar interno, e aí o vidro reter essa onda longa, né? A onda curta. A radiação solar de onda curta penetra, aquece o ar e as superfícies, e esse calor irradiado pelas superfícies internas de onda longa não consegue atravessar o vidro, então a gente tem um efeito de ganho de calor e aliviar as baixas temperaturas que vão estar do lado de fora. Então isso é o caso de ganho direto, né? Permitir o acesso solar no interior das edificações. Tem ainda, né, alguns sistemas, essa parede de acumulação é um artifício aí para situações realmente de lugares mais frios, que a gente vai ter um uso associado do ganho solar, né, por uma parede de vidro. Então ele vai deixar passar a radiação solar, vai aquecer uma parede pesada, né, essa parede de acumulação. Então aqui a gente está usando a inércia térmica, e essa parede aquecida vai irradiar calor para dentro do ambiente. Então isso é uma solução para locais frios, né, para momentos do ano em que o frio é o problema. Né, aí os jardins de inverno também, aí pelo efeito estufa. Então são estratégias de aquecimento solar passivo, usando também a inércia térmica dos fechamentos, né, dos sistemas construtivos. E aí depois vamos ter outras estratégias, aí não tem muitos gráficos para isso. Nós temos, né, vamos ter pontos de temperaturas mais elevadas e umidades mais elevadas, que só o condicionamento passivo, né, o condicionamento só com a envoltória da edificação não vai ser suficiente. Então a gente vai ter que lançar a mão de ar-condicionado, e aí para o ar-condicionado ser eficiente, é aquilo que a gente, né, sempre ouve falar de ar-condicionado. Fecha as janelas, isola,
termicamente os fechamentos para poder não ter perda de calor através dos fechamentos e nem através da troca do ar. Então a gente tem que isolar o ambiente interno, evitar ventilação e evitar paredes finas, né, superfícies muito finas que vão trocar calor com o ambiente externo. É semelhante ao que acontece com o frio, né? Quando os pontos do gráfico estão nessa zona mais à esquerda, né, que aí é uma situação de frio, vamos precisar de aquecimento artificial e aí também vamos ter que reter o ar interno, que vai estar mais quente do que o externo, então temos que evitar a infiltração de ar e temos que evitar as perdas por condução. Perda por condução significa usar paredes com isolamento térmico. Eu estive nos Estados Unidos recentemente, na casa do meu irmão, e eu presenciei essa situação. A gente não podia sair de dentro de casa porque estava tão calor que só com ar-condicionado que a gente conseguia ficar confortável. Alguns dias, em alguns momentos, a gente conseguia sair do lado de fora. Então, as casas americanas, por exemplo, elas têm sempre essas duas situações. Então, os sistemas construtivos lá eles são sempre pensados nesse sentido. As paredes são com isolamento térmico, tem sistema de calefação e tem sistema de ar-condicionado. Porque o verão é muito quente e o inverno é muito frio. Então, você sempre tem que se proteger do ar externo. E a outra estratégia que é geral, que é o sombreamento. Então, qualquer situação acima de 20 graus de temperatura do ar, a gente vai precisar de sombreamento para evitar o sobreaquecimento, porque aí a radiação solar vai elevar a temperatura. Então, a gente tem que sombrear os espaços e não permitir o ganho de calor pela radiação solar. Então, é isso que eu quero que vocês busquem referências, né, dessas estratégias e apresentar isso para a turma. Então, os trabalhos vão ser em duplas. Eu ponho aqui preferencialmente, porque sempre aparece alguém querendo fazer sozinho. Eu prefiro que vocês façam em dupla, mas também pode fazer sozinho se quiser. Eu acho importante que a gente tenha pelo menos 2 cidades, assim, para pelo menos ver diferenças, né? Ver situações que podem ser conflitantes. As datas de entrega, apresentação no dia 6 de setembro, então na semana que vem. Essa apresentação, né, no formato de mini seminário, então vocês vão só trazer essas informações básicas para poder apresentar. Então, trazer os gráficos psicométricos, os gráficos gerados no Excel, qual cidade, quais as estratégias e quais as referências que vocês buscaram para essas estratégias bioclimáticas. E aí, depois, fica mais uma semana para montar um relatório final, né, no Word. Eu vou passar um modelinho para vocês também, eu preciso revisar ele e vou colocar no Moodle em breve. Essa atividade vai valer 25% da nota final da disciplina. E dou um pontinho aqui pela apresentação. Apresentou, vai ter um dos 10 dessa nota. E os arquivos digitais vocês põem no Moodle. Aí dá para pôr em 2 etapas, né? Primeiro a apresentação da aula, vocês forem apresentar no seminário, e depois o relatório. E aí eu vou contar esse prazo, na verdade, para o relatório final, né, até dia 13 de setembro, está no prazo, entregou depois disso, tem um desconto de 1 ponto, até 1 semana de atraso, depois de 2 semanas, 2 pontos, e depois deu. Então, é isso, gente, esse trabalho. Espero que seja útil e que vocês entendam e tirem bom proveito dessa experiência.